Salve, salve, colaboradores! Sejam bem-vindos ao canal Gestor 4.0. Hoje nós vamos finalizar a série de vídeos da contratação, o processo de contratação de profissionais, visando responder uma pergunta elementar: como escolher o profissional certo para o seu negócio? Então, hoje nós vamos continuar pelo passo 8, que é realizar as entrevistas. Então, no vídeo anterior sobre o processo de seleção, nós chegamos até o momento em que nós tínhamos todos os dados sobre os candidatos bem documentados e consolidados para efeito de comparação, e tivemos uma reunião com o nosso gestor da área e com o RH, ou terceiro, especializado na área de contratação, para determinar as diretrizes e anotações, sobre esse próximo passo, que é a realização das entrevistas. Bom, com isso vamos lá. A entrevista deve ser apenas entre o candidato e o seu gestor imediato, que será o seu gestor imediato se ele for efetivamente contratado. Tudo bem? Apenas os dois. Não precisa de 200 pessoas dentro da sala de reunião. O RH e o terceiro especializado no processo de contratação, assim como o seu gestor, o diretor da área, eles podem e devem suportar, devem orientar você quanto ao processo de entrevista, tudo bem? Até porque, principalmente falando de RH e terceiro especializado, eles conhecem muito bem quais são as técnicas, como você deve conduzir uma entrevista de forma a ela ser prática e ser eficiente, tudo bem? Então devem ser orientadores, mas não fazem parte da entrevista, não vão atuar na entrevista, tudo bem? Bom, vamos lá, sobre o objetivo dessa entrevista, o que você deve alçar, procurar. O foco deve ser validar as informações previamente coletadas. Então, tudo que você coletou daquele profissional, você vai validar agora. Você vai usar para validar isso daí, para identificar se de fato a história que ele contou é verdade, tá? O que ele apresentou é verdadeiro. Identificar as capacidades de realização do profissional, o seu potencial, o seu alvo principal é esse. Você já tem as informações do profissional, você já vai validar essas informações e agora você vai entender se isso mesmo se traduz em capacidade de realização, em resultados, tá? Sobre a condução da entrevista, como que você deve conduzir uma entrevista dentro do processo, dentro da etapa de seleção? Comece agradecendo. Então você vai agradecer o candidato pelo seu interesse, pela sua disponibilidade em participar do processo. Após isso, declare qual que é o objetivo da entrevista. Por que vocês estão ali? Repasse os objetivos da contratação, os requisitos da vaga e as oportunidades que o profissional terá se ele for selecionado, se ele for aprovado, se ele for contratado, tá? Coisa importante também sobre a condução da entrevista, na verdade para mim é a mais importante. Quebre a fantasia do momento, quebre a maquiagem, desmonte, tire a maquiagem, tá? Lembre-se que muito profissional ele vem já pronto, tem um monte de curso aí na internet, como se dar bem numa entrevista, tem vários manuais, videoaulas, tem até livros sobre isso, E daí o que você cria? Você cria um ambiente maquiado, e não é o que você quer. Você precisa validar informações relevantes para o seu negócio, você não pode criar um ambiente maquiado, senão você vai ter uma falsa percepção do que realmente acontece, do que realmente é. Tá? O pior, e sabe qual é o pior disso? É que as empresas também compram essa maquiagem. Então as empresas também maquiam muita coisa. Nós precisamos entender que o dia a dia corporativo, o dia a dia profissional, ele não se passa no jardim do Éden. Nem tudo são flores, como dizem, e é verdade. Então os dois lados eles precisam ser francos, tá? Então, sem maquiagem, o profissional é o que ele de fato é, então o que ele está apresentando ali é o que de fato ele é, e a empresa também apresenta, sim, ressaltando os seus pontos positivos, mas também dentro da entrevista fala sobre as dificuldades que vem enfrentando. Transforme a entrevista numa conversa direcionada entre profissionais, uma conversa aberta
porém direcionada. Aberta e direcionada não ficou legal, né? Mas uma conversa direcionada, tá? Mas não muito formal, não. Mas uma conversa direcionada entre profissionais. É como se dois profissionais estivessem conversando sobre itens específicos, tudo bem? Só que sem aquela formalidade toda do momento, tá bom? Fale sobre as dificuldades que a empresa vive, deixe o profissional falar sobre quais pontos ele deseja melhorar com essa experiência, qual é o planejamento que ele tem, tá? Aproveite esse momento bastante, você como gestor, aproveita bastante. Por quê? Porque você tem a oportunidade de conhecer pessoas e histórias espetaculares, fantásticas nesses momentos. Então aproveite bastante esse momento, faça a escuta ativa mesmo, tá? E aí você pode até identificar coisas espetaculares. Por exemplo, dentro de um processo de entrevista, de uma atividade, uma ação de entrevista, o que pode acontecer? Você pode descobrir soluções para problemas que você tem. Dentro da esfera corporativa, mas pessoal também. Tá? Isso, aliás, já aconteceu comigo. Eu conheci pessoas fantásticas em ações, atividades de entrevista, dentro de processos seletivos. Existe várias vezes e foi muito bom, mesmo que eu não contratei aquele profissional, mas ele já me trouxe vários benefícios e também já recebi feedbacks positivos sobre isso de profissionais que falaram que, olha, mesmo não sendo contratados, ficaram muito felizes com a entrevista, com a nossa conversa, porque pôde abrir os olhos dele, trouxe benefícios para ele. Bom, procure, agora dentro, né, da sua avaliação, procure captar o comportamento. Esse é o grande condutor do sucesso, como eu já falei anteriormente em outros vídeos, né? Então, as habilidades técnicas são consequência de uma decisão orientada por sua necessidade, tudo bem? Por sua perspectiva. Então, é o seguinte, se você tem um profissional que é realmente proativo, ele vai correr atrás do conhecimento técnico que ele não tem, sempre. Tá? Mas, ao contrário, não é verdadeiro. O cara que tem conhecimento técnico, mas não é proativo, a tendência dele é manter aquele conhecimento que ele tem. E aqui eu tenho sentenças, né? Eu tenho frases aqui interessantes sobre essa avaliação, sobre esse olhar que você tem que ter sobre a avaliação do profissional, falando dessa atividade de entrevistas. Pouca habilidade técnica pode ser compensada por um comportamento construtivo. Muita habilidade técnica associada a um comportamento inconsistente ou destrutivo não compensa. Tá? Então, alto nível de habilidade técnica e comportamental é o ideal, o que a gente gostaria, mas é um mundo de fantasia. Na verdade, pelo menos quase uma utopia. No mundo atual é difícil a gente encontrar um profissional neste nível, que tem esse equilíbrio alto, né, de habilidade técnica e comportamental. Se você encontrar um profissional assim, agarre sem pestanejar. Tá? Tudo bem? Então, eu espero que essas informações sobre essa atividade de realização de entrevistas sejam válidas para vocês. Me orientam já há vários anos em processos seletivos. Eu posso dizer para vocês que até agora, né, fui muito bem sucedido em processos seletivos com essas orientações, tá? Bom, agora vamos para o próximo item aqui, né? A nossa etapa de seleção. Próximo item, a gente vai falar sobre a análise, né, desses dados aí das entrevistas. Então, você analisa esses dados e você incorpora os resultados das entrevistas na documentação de cada candidato participante, tá? Então, você vai incorporar isso. A documentação é muito importante. Você manter a organização e você usar como referência para processos futuros, além de você ter a capacidade de otimizar o processo. Tá? Então vem a parte documental, aí ela é fundamental. Tá? Bom, 10. Tome a decisão, você como gestor imediato, né, desse novo contratado, você toma a decisão e você apresenta os resultados para os outros interessados, principalmente o RH e o seu gestor, responsável por você dentro da empresa, aí o diretor, gerente geral, tá bom? Então você deve apresentar, tá? Então, isso pode ser através de um relatório. Então, você monta um relatório com os dados que você tem à disposição e você envia por e-mail, aí ressaltando a sua decisão. Tudo bem? Você pode fazer isso através de reuniões também. Então, reunião com o seu gestor e com a área de RH, tá bom?
Vou lembrar algo aqui para vocês. Como eu falei, o gestor imediato, né, que vai ser alvo da contratação, ele é o grande protagonista do processo de contratação. Ou seja, ele tem autonomia e voz final na contratação, desde que seja fundamentada. Então, a decisão desse gestor, desde que seja fundamentada, ela é a final. Todo gestor deve ter autonomia para escolher com quem trabalha. Tudo bem? Com as pessoas que vão ser responsáveis e que vão compartilhar, pelo menos compartilhar a responsabilidade com ele para atingir os resultados que são dele cobrados. Tá? E também deve ser o primeiro responsabilizado caso não sejam atingidos os resultados esperados também. Tá? Como a gente tem aquela máxima que diz que a culpa sempre é do líder. E até certo ponto concordo com isso sim. Bom, com isso nós temos a próxima atividade, né, a próxima ação, que é divulgar internamente a contratação dos novos colaboradores da empresa. Tá? Então você vai divulgar internamente. Então você vai divulgar para toda a empresa através de uma intranet, um painel que você tem de divulgação lá e por aí vai. Aí seria interessante você fazer isso de modo que você coloca o profissional que foi contratado, uma foto dele, o nome dele e uma frase dele. Tá? Você pode pegar essa informação dele. Que frase você gostaria que a gente exponha que traduz quem você é dentro do ambiente corporativo. Tá? Então é uma sugestão interessante para as pessoas já começarem a conhecer esse profissional. Você já começa o processo de integração desse profissional por aí. Tá bom? Então essa já é uma atividade de integração também. Você consegue casar as duas coisas, a divulgação já com o efeito de integração desse profissional nesse novo ambiente. Tá? Bom, e para fechar, mas não menos importante, é dar o feedback para todos os profissionais que participaram do processo de seleção. Todos os profissionais que foram pré-selecionados, pelo menos os pré-selecionados, você tem que dar feedback. É obrigatório, isso é obrigatório. Pode ser feito pelo RH, tudo bem? Pode ser feito por um terceiro especializado ou pelo gestor imediato da contratação. De preferência, essa figura, esse cara. Tudo bem? Bom, o que deve ter nesse feedback? Esse feedback deve ser uma avaliação breve sobre os itens positivos que foram identificados durante o processo seletivo daquele candidato, daquele profissional, tá? Um resumão para ele sobre os aspectos que a empresa considerou que são muito bons e que ele deve fortalecer ou manter, pelo menos, e quais foram os aspectos que geraram a não aderência, né? A não conformidade para poder aquele profissional ter conseguido a contratação, ter sido aprovado de maneira breve também, tá? E agradecer, tem que ter o agradecimento da empresa por aquele profissional ele ter se interessado e ter cedido o seu tempo, né, a sua disponibilidade para participar do processo. Então, o agradecimento é fundamental. Então, o feedback ele é simples nesse sentido. Os pontos positivos que foram identificados daquele profissional, os pontos que não geraram aderência, não quer dizer que ele é um profissional ruim, não tem nada a ver, não contratei o profissional porque ele é ruim. Não, não é isso. Simplesmente ele não tinha aderência ao que você precisava. Só isso. Então você vai colocar os pontos positivos, as questões que geraram a não aderência, a não conformidade àquilo que a empresa precisava, tudo bem? E terceiro, que é o agradecimento àquele profissional por ele ter participado de todo o processo e também convidar esse profissional para que ele participe de outros processos seletivos que a empresa for abrir eventualmente, né, e que estejam aderentes aí ao que ele tem de objetivo profissional. Tá bom? Então daí com isso fechamos a nossa série, né, o nosso primeiro tour pelo processo de contratação para responder aquela pergunta que a gente fez lá no começo, né, com a pergunta elementar que é como escolher o profissional certo para o seu negócio. Então espero ter respondido essa pergunta de maneira prática e de forma que possa ajudar vocês a que vocês tenham condições com isso de contratar profissionais que efetivamente vão atingir os resultados que a empresa espera para atingir o seu alvo, o sucesso. Tudo bem? Então, se você ainda não deu o seu like, eu acho
que esse vídeo merece o seu like sim, ainda mais somando com todo o conteúdo, né, dessa série sobre a contratação de profissionais, né? Acho que merece o seu like sim. E se não se inscreveu no canal, tá na hora de se inscrever, você não acha? E coloca o tar do sininho lá para receber as notificações. Como eu falei em vídeos anteriores, a intenção agora é intensificar o compartilhamento de conteúdo com vocês, que são mais aí de 20 anos de experiência na área, 10 anos só reestruturando departamentos de TI em várias partes desse país. Forte abraço e boa gestão a todos!